Glória, Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor. Agora já tem bastante irmãos aí. Verdade. Estamos felizes com a presença do pastor Josué conosco. Pastor Josué é pastor da Assembleia de Deus de Pernambuco, Assembleia de Deus Ministério Madureira, Carapicuíba. E é um pastor amigo nosso de longas datas. E eu fico muito feliz, pastor, estar com o senhor hoje para a gente tratar de um tema tão importante, que é falar sobre o princípio da honra. Amém, pastor. Deus te abençoe. Eu que me sinto honrado de poder estar aí participando desse trabalho maravilhoso com o senhor, para que nós possamos discorrer aí à luz da palavra de Deus, que isso é muito importante, sobre a verdadeira honra que agrada a Deus, a honra bíblica. Isso é fundamental. Esse tema é de suma importância. Eu estava dizendo aqui, antes do senhor entrar, para os irmãos ouvintes aqui, que a honra, na verdade, tem perdido o foco nos dias atuais. Tem sido direcionada a outros objetivos que não é o alvo verdadeiro da honra. E nós vamos discorrer na Bíblia esse assunto. E para mim é uma honra estar aqui. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Já quero mandar um abraço aos irmãos aí da Assembleia de Deus em Pernambuco. Grande abraço a todos os irmãos. Pastora Glória a Isabel, Deus. aos meninos, Mateus, Lucas, a todos os irmãos aí. E também aos irmãos aqui da Assembleia de Deus Aliança Eterna. Estamos muito alegres em poder estar aqui com o senhor fazendo essa live. E o nosso tema é o princípio da honra. E eu tirei como base o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 30, parte B, e diz assim: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Né? Falar de princípio é falar daquilo que serve de base a alguma coisa, né? Fundamento, essência de alguma coisa. E a palavra princípio do latim significa origem, significa início. E a gente sabe também, pelos dicionários, que são um conjunto de normas e padrões de conduta a qual uma pessoa ela vai seguir, ou até mesmo uma instituição ela vai seguir. E os princípios estão em todos os lugares, né? Se nós formos falar das várias áreas do saber, os princípios estão lá no direito, na contabilidade, na física, na astronomia. E eles estão associados às proposições ou normas fundamentais que vão nortear aquele estudo. Na Bíblia não é diferente. Para a minha vida, para a vida do cristão, também não é diferente. Os princípios, eles servem de fundamento para a vida e para a fé cristã. O senhor concorda, pastor? Plenamente. Plenamente. A honra, como o senhor disse aí, pastor Samuel, partindo do primeiro princípio, é a base. A base, o alicerce, o fundamento que sustenta, na verdade, a fé cristã, que sustenta a igreja. A honra, ela tem que ser pautada, tem que ser sustentada na base. A base já foi colocado, que é o fundamento. O fundamento é Jesus, a base é Jesus, a pedra fundamental. Jesus é o verbo é a palavra, Jesus é a palavra. Então, a vida do cristão, em especial o tema que estamos abordando hoje, que é a honra bíblica, a honra verdadeira, ela tem que estar sobre esta base, que é a palavra de Deus. Infelizmente, hoje, muitos têm confundido ou banalizado a honra, se esquecido de analisar à luz da palavra de Deus, têm dado honra a pessoas, a coisas que não é merecedor e que não é para ser dado. A honra verdadeira, a honra bíblica, tem princípios. E quais são esses princípios? A palavra de Deus, um conjunto de normas estabelecidas por Deus, que são sustentadas dentro de uma base que é a palavra de Deus. Aí sim, nós teremos a verdadeira honra aceitada por Deus e aprovada por Deus. E falando do princípio e também já indo para a palavra honra,
É interessante a gente fazer análise da palavra honra indo para o antônimo dessa palavra, né, que é desonra. E desonra no grego é atimia. Atimia quer dizer algo sem valor, desvalorizado, algo comum, ordinário, servil. E se a gente falar para um grego essa palavra, para um grego ele vai entender aquilo como sendo algo comum, algo sem valor, algo que a gente vai se desfazer rapidamente, como um vapor, como uma água que se coloca na mão, né, e ela se esvai entre os dedos. Então, para um grego, a palavra desonra é algo comum, superficial, sem valor, algo que a gente vai se desfazer rapidamente. E olhando para dentro da palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 6, no versículo 4, Jesus vai dizer que não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. E mais à frente, no versículo 5, Jesus vai dizer o seguinte, a palavra vai dizer o seguinte, que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos. Observe que a frase é, ele não pôde. A Bíblia não diz que ele não quis. E aí entra aquela questão, né? Vamos colocar aqui a título de exemplo. Se eu chamasse o senhor para vir trazer uma palavra aqui em Vitória, e aí o senhor tem duas frases que o senhor poderia utilizar dependendo das circunstâncias. Que o senhor não poderia vir ou que o senhor não queria vir. Então essas frases têm um abismo enorme. Elas não são sinônimas. Quando eu digo que o senhor não pôde vir à Vitória, porque alguma circunstância o impediu de vir à Vitória. O que a Bíblia está nos dizendo ali, que Jesus não pôde, alguma situação o impediu de fazer milagres na sua própria terra. E se a gente for olhar o pano de fundo histórico, se nós formos olhar o pano de fundo teológico aqui, nós vamos observar que Jesus, ele não realizou muitos milagres ali. Por quê? Por conta da murmuração e também por conta da desonra. O próprio versículo 4 vai dizer que não há profeta sem honra, senão na sua terra, na sua casa, entre a sua parentela. Então, observando a palavra de Deus, pastor José, observei que além da murmuração, além de outras coisas, a questão da desonra também é uma das coisas as quais impedem que o milagre possa acontecer na vida do cristão. O senhor concorda? Plenamente. Plenamente. Analisando a palavra honra, à luz da palavra de Deus, o hebraico e o grego, porque a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento no hebraico, algumas expressões no aramaico e também o Novo Testamento no grego. Para nós extrairmos a verdadeira palavra, o significado, nós precisamos ir dentro dessas palavras e principalmente do hebraico antigo, da época, aleluia, de Cristo. A palavra honra que a Bíblia nos ensina, nós vamos falar dentro de uma cultura judaica, cultura hebreia, o povo de Deus. Porque quando Deus se dirigiu, a palavra de Deus, Deus se dirigiu ao povo dentro da cultura dos costumes hebreus. E isso nós precisamos aplicar para entender a verdadeira etimologia da palavra, o significado da palavra. A palavra no hebraico, kabod, ou kabod, significa peso, glória, honra. A palavra peso para o judeu é algo de grandeza, muita grandeza, peso, responsabilidade. Honra é algo que é de suma responsabilidade. Nós temos agora também, no grego, a tradução da palavra doxa. Doxa, ela fala tanto de glória como de honra. Preste bem atenção. Doxa se refere à glória e à honra. E ela tem uma pequena diferença com relação à honra humana e à glória de Deus. Temos também a palavra que nós vamos encontrar aqui, por exemplo, em Apocalipse, capítulo de número
5, versículo 12, que diz assim, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra. Essa palavra honra aqui, digno é o cordeiro, digno é Jesus de abrir o livro, de abrir os selos, e usa o termo honra, ele usa o termo time. Esse termo aqui, ele significa alguns princípios, pastor Samuel, à luz da palavra de Deus e dentro da cultura judaica. Primeiro, respeito, presta atenção, respeito, consideração e veneração. Quando ele diz que ele tem que receber a honra, ele tem que receber respeito, consideração e veneração. Ou seja, é algo superior à ação humana, aos os nossos pensamentos, às nossas honras naturais, comuns aqui. Então, quando a Bíblia fala que Jesus, que Deus merece a honra, digno é de honra, nós estamos se referindo à honra, peso, glória, soberania, supremacia, aleluia, acima de toda cultura, história, razão, humanidade, de toda a universo, de tudo, está acima de tudo. E os judeus têm uma coisa importante. Quando se trata de honra, pastor Samuel, veja bem, quando se trata de honra, a cultura judaica, ela define 3 expressões. Primeiro, honestidade. Olha que coisa incrível. Você não consegue, dentro do hebraico, usar a palavra honra sem honestidade. Ou a palavra honestidade sem a honra. É incrível isso. Por que honestidade? Porque aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. A honra para Deus, ela tem que ser autêntica, 100%. Sem pensamentos, sem titubear em 2 pensamentos. Glória, que aí é atribuída a Deus, e honra. Então, honestidade, honra e glória andam unidas, andam juntas dentro da cultura judaica. Então, quando a Bíblia fala que nós temos que honrar a Deus, está dizendo que Ele é soberano, que Ele é maravilhoso, que Ele é único e que só a Ele devemos entregar toda a honra, toda a glória. No mundo secular, no secularismo, ou seja, em outras religiões, em outros pensamentos, outras culturas, outros povos, podem honrar homens, honram mulheres, honram pessoas, e até veneram, e até adoram, como tem muitos seguidores e outras coisas semelhantes, que isso aí está se filtrando no meio da igreja, mas não é o alvo. Dentro da igreja, dentro da Bíblia Sagrada, Bíblia, palavra, aqui, igreja, povo de Deus, igreja, toda honra, toda glória, todo poder, toda soberania, só tem um endereço: Jesus. É o que o original nos ensina. A Ele toda honra, toda glória, só Ele é digno, mais ninguém. Então são princípios que nós não podemos desviar, pastor, para outros sentidos. O senhor entendeu? Pode... E é interessante que a honra ela pode ser demonstrada por uma atitude, uma palavra e até um pensamento. Só que é interessante que a Bíblia, o senhor falando aí, eu estou discorrendo aqui na Bíblia, estou mergulhando aqui na Bíblia. Ela tem origem em um lugar, é no coração. É no coração do homem. Porque eu fico observando quando a própria palavra lá em Isaías, no capítulo 29, versículo 13, Deus falando a respeito disso, né? Ali o profeta Isaías falando que o povo estava ali só de lábios, só de boca, mas o coração estava distante de Deus. E é interessante que a gente não pode encenar
A palavra sinceridade, a sincera. O cristão ele precisa ser sincera, né? Ele precisa ser sincero, porque o seu ato de demonstrar, de exaltar, de glorificar ao Senhor, lhe honrando, tem que ser algo que parte verdadeiramente do seu coração. É por isso que quando Jesus Cristo ia conversar com aqueles doutores da lei, né? Eles estavam ali arrazoando em seus corações. Jesus, prontamente, né? Estava ali discernindo, sabendo que realmente estava dentro do coração daquelas pessoas. A nossa honra a Deus, ela deve partir do coração. Muito mais que uma atitude para homens ver, muito mais de que uma palavra para agradar as pessoas, a qual muitas vezes estão ao nosso redor. A honra a Deus, ela precisa partir do coração. E é interessante eu falar isso, pastor José, que lá no capítulo 8 de Mateus, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, nós encontramos quem? Um centurião romano, suplicando ao mestre a cura de seu servo. E no versículo 7, Jesus disse que iria curá-lo. E lá no versículo 8, ele vai responder algo interessante. Senhor, não sou digno que entres na minha casa. Glória a Deus. Se a gente for observar, pastor, o pano de fundo histórico aí era um dominador, um conquistador falando para um conquistado, assim, do ponto de vista histórico. Não que Jesus estava, né, Jesus ali, enquanto homem, enquanto judeu. Mas se a gente for olhar assim, do ponto de vista histórico, um conquistador falando com um conquistado. Mas, a título de exemplo, é como se fosse no Brasil colônia, a realeza portuguesa dizendo para o escravo: eu não sou digno de ir à sua casa. Só que aquele homem, né, tirando totalmente essa questão aí, aquele homem entendeu que ele estava falando com Jesus Cristo. Ele estava falando com alguém que tem autoridade sobre todas as coisas. Alguém que realmente ele precisava venerar, render todo o respeito. E aí ele vai prosseguir dizendo: Senhor, basta uma palavra e o meu criado falará. Porque eu também sou um homem sob autoridade. Olha a expressão, porque também. Ele sabia que ele tinha autoridade sobre soldados, e quando ele diz eu também, ele estava entendendo que Jesus era alguém que tinha autoridade. Ele estava honrando a Jesus Cristo como aquele que realmente tinha autoridade sobre todas as coisas. E ele vai dizer: Senhor, só basta uma palavra. E o Aleluia! Interessante, né, pastor José? Eu estava lembrando aqui, pastor, sobre esse ponto que é fundamental. A raiz, a origem, o nascedouro da honra é no coração. Eu estava lembrando aqui no Salmo 137, quando o povo estava preso na Babilônia, próximo ao rio Eufrates ali, e os judeus penduraram as suas harpas, né? Penduraram as suas harpas nas árvores ali, nas figueiras, e abandonaram as suas harpas. E o povo babilônico, o povo que estava escravizando eles, diziam para eles: canta-nos os cânticos de Sião, que são cânticos tão lindos. E eles olharam e disseram assim: como poderemos cantar o cântico de Sião, estando em terra estranha, estando na Babilônia, longe de Jerusalém, longe de Sião, nossa terra? Eita Jesus! Aqui está a verdadeira prova de que o judeu, ele entende que não há como cantar, não há como pregar, não há como louvar a Deus, pastor Samuel, como muitos fazem hoje, simplesmente por cantar, por ter uma voz bonita, ou por ter um ritmo gostoso, ou porque gosta daquele movimento. Tem que cantar com alegria, prazer e satisfação no coração. E eles disseram assim: nós estamos presos, nós perdemos a nossa casa, nós perdemos a nossa liberdade, nós perdemos Jerusalém, nós perdemos Sião. Como podemos cantar somente da boca para fora,
Deus não vai receber o nosso canto. Deus não vai receber a nossa adoração. Aí está a veracidade de um louvor. Quando um cantor na igreja pega o microfone, os músicos, pega a guitarra, pega os instrumentos e vão cantar, eles têm que entender que ali não é só voz, melodia, ritmo, ali é graça, ali é prazer, ali é satisfação, é dentro de si dizer assim, vou louvar aquele que merece toda a honra, toda a glória e cantar com prazer. Os judeus, pastor Samuel, rapidinho eu já passo para o senhor. Os judeus, isso é muito importante. Se nós entrarmos, qualquer irmão aí que está na live aí, entrar no YouTube e procurar lá sobre o Muro das Lamentações, que tem até hoje, que é uma parte do muro que ainda é desde a época do Templo de Salomão, que os judeus ali oram diariamente, 24 horas, esperando o Messias, que nós sabemos que o Messias já veio, que é Jesus, mas eles, alguns ainda, não acreditam e oram ali. Tem um fator importante, pastor Samuel, que fala do coração. Primeiro, eles jamais dão as costas para o muro. Olha que coisa linda. Lembra que o senhor falou no princípio lá a questão de desonra? Um judeu, quando vai orar no Monte das Lamentações, ele se dirige ao muro de frente, é normal. Mas quando ele sai, pastor Samuel, ele não dá as costas para o muro, pastor. Ele sai andando para trás, conta vários passos, depois ele sai normalmente, ele dá as costas. Longe, porque ali ele colocou na mente dele que ele está diante do templo, aonde o Deus eterno, Criador, aleluia, está presente. Segundo, presta atenção. Segundo, olha que coisa linda. Segundo, pode reparar que eles ficam com a cabeça assim, mexendo. Presta atenção, pastor. Eles ficam assim, ó. Eles pegam os filactérios, que é uma pecinha de couro que normalmente os mestres usavam, só os mestres, amarrado aqui, para que tem textos bíblicos, e põe na testa aqui também, amarrado, isso é outro assunto, que é a palavra de Deus na cabeça, na mente, e a palavra de Deus na sua mão, quer dizer, a sua vida é a palavra, o trabalho é a palavra, o coração, a alma é a palavra. E eles ficam mexendo com a cabeça ali. É interessante isso, pastor. Sabe por quê? Porque eles entenderam que o nosso cérebro, ele tem um poder muito grande de assimilação. Se eu tiver, que nem eu estou falando para o senhor aqui, eu estou pensando em outra coisa aqui, eu estou pensando em outro texto. O senhor aí está me ouvindo, mas o senhor, Deus está levando o senhor para outro texto. Então a nossa mente, ela tem essa habilidade de estar fazendo uma coisa pensando em outra. Amém, pastor? Amém. Não é verdade? Verdade. Então, por que eles ficam assim, ó, mexendo a cabeça? Porque eles entenderam que quando o cérebro nosso, quando a nossa cabeça está focada, movimentando, o cérebro só consegue focar naquilo, pastor. Verdade. Quando eles estão mexendo a cabeça assim, o cérebro não consegue ir para outro lugar, só fica ali, com a mente voltada para Deus, para a oração, para o clamor, com o coração. E isso eles fazem para honrar, venerar, glorificar a Deus. Olha, presta bem atenção como a cultura judaica preserva a verdadeira honra. Honrar a Deus, eu não posso pensar em outra coisa. Honrar a Deus, eu não posso pensar em mais nada. Honrar a Deus, eu não posso deixar minha mente fugir. Eu tenho que ficar corpo, alma, espírito, razão, mente, voltada somente para Deus. Aí sim, eles entendem que Deus ouviu a sua oração. Isso é interessante, pastor, porque no processo da conversão, a Bíblia ela já vai dizer, né? Visto que com o coração se crê e com a boca se faz confissão da salvação. É um processo de cima para baixo, não é um processo feito por instituição, não é um processo realizado por um pastor famoso, não é um processo realizado por alguém humanamente falando. É um processo que vem de Deus, né? Então, é esse processo que acontece dentro do coração, visto que com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação.
E essa transformação que ocorre na vida do indivíduo o faz entender que a sua mudança ela tem que ser em 360 graus. Ele andava em direção à morte agora porque ele creu. Porque ele creu na obra efetuada por Cristo Jesus no Calvário, né? Deus enviando a Jesus Cristo para realizar aquela obra. E assim que ele creu, ele passou agora a crer no seu coração. A sua vida se modificou. Totalmente diferente do que a gente tem observado na atualidade, pastor, onde as pessoas acham que conversão é convencimento. Né? A pessoa está convencida ali que ela precisa, não está fazendo fama lá no mundo, ela vem para a igreja para que ela possa ali ser reconhecida, né? Esses cantores às vezes que se dizem convertido, e aí vem para a presença da igreja para que possa ali dizer que se converteram. A conversão é um processo que ocorre aqui, ó, dentro do coração, e que se exterioriza, com a boca se faz confissão, é a exteriorização do que já aconteceu internamente. É por isso que a honra, ela parte do coração, mais do que atitude, mais do que palavra, mais do que um mero pensamento, ela tem que ocorrer aqui, e que ela vai se refletir por todo o exterior do homem. Concorda, pastor? Plenamente. Pastor, eu vou contar uma experiência rápida própria. Isso é bom. Estava num casamento cristão. Nesse casamento, eu fiz esse casamento. Depois nós fomos para a recepção. Na recepção, lá no salão, como era boa parte família, tinha uma banda cristã, não vou falar quem é, que estava lá tocando e cantando. Que a igreja lá, o casal de noivo contratou. E eles cantaram lá bastante, muito, voz muito bonita, porque o povo hoje pensa que para agradar a Deus tem que ter voz bonita. Não é não, Roberto Carlos também tem, mas não agrada a Deus. E outros também tem, não agrada a Deus. E tocar bonito, e aquela coisa, e o ritmo bem agitado, aquela coisa. Tudo bem, casamento ali. De repente, olha o que Deus faz. Um dos músicos fala assim, pega o microfone e fala assim, irmão, tem alguém aí que quer cantar um hino e tal? Pode vir. Mas ninguém se atreveu. Uma senhora, Deus levantou uma senhora, meu Jesus, da igreja do meu pai naquela época, Assembleia de Deus, do campo da Lapa, do Madureira, mas da Lapa. A irmãzinha levantou com um jeitinho simples, eu quero cantar um hino, vou louvar o meu Deus. Aí todo mundo olhou assim e falou, meu Deus, essa irmã, coitada. Ela pegou no microfone assim, pastor, e ela chamou o microfone de alto-falante, de tão simples que ela era. Essa irmã, eu não sei falar muito aqui no alto-falante, mas eu vou cantar. Pastor Samuel. Essa irmã começou a cantar um corinho antigo. Ela não tinha ritmo, ela não tinha voz bonita, ela não tinha nada. Foi aquela coisa assim, meio fora, e os músicos tentando tocar, não conseguia aquela coisa. Mas, pastor Samuel, veio uma glória do céu tão grande dentro daquele casamento, dentro daquele salão. Encheu aquele lugar. Quem era crente, falou em mistério, Deus batizou com o Espírito Santo, Deus encheu foi mais de meia hora de poder de Deus. E ela cantando ali, eu estou arrepiado. Ali eu comecei a chorar, eu disse assim, sabe o que Deus fez aqui nesse casamento? Deus mostrou, revelou para nós aqui que o verdadeiro louvor não sai de uma voz bonita, de uma voz afinada, daqueles jogos de voz que eles fazem, daqueles instrumentos caríssimos, daquela coisa, os músicos profissionais, sai de um coração que muitas vezes não tem voz, não tem ritmo, não tem aquela garganta, mas quando abre a boca para louvar, abre com um coração verdadeiro, dizendo, eu estou adorando aquele que é soberano, e Calabachai, que é rei dos reis, senhor dos senhores. Aí Deus se fez presente. A banda tocou. Olha, foi horas, nada. Quando aquela irmãzinha pegou no microfone, Deus disse, agora eu estou aqui, agora eu entrei, agora eu cheguei, porque o ambiente está próprio para mim. É o que diz lá em Amós, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos,
porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Deus não está preocupado com melodia, Deus não está preocupado com ritmo, Deus está preocupado com um coração sincero e verdadeiro que adore a Deus, que ame a Deus com sinceridade. Pastor, isso é muito profundo. Esse assunto, se a gente ficar aqui no coração, a gente vai passar aqui a madrugada e ainda vai toda comentar. Pastor, ainda nesse tema sobre honrar a Deus acima de tudo, Provérbios capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que o senhor acha desse versículo, pastor? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Nós temos, pastor, um exemplo glorioso lá em Gênesis, capítulo 4, e muitos não observam esse detalhe. Não observam. Eu vou falar sobre primícia. Caim e Abel ofertaram ao Senhor um sacrifício. Eles ofertaram cada um de acordo com a sua profissão com que trabalhava. Como Caim era pastor de ovelhas, como Caim trabalhava com o fruto da terra, plantações, ele ofereceu do fruto da terra. Como Abel era pastor de ovelhas e trabalhava com ovelhas, Abel ofereceu a ovelha. Mas tem um segredo aqui, um detalhe muito importante no versículo 4. Agricultura e agropecuária, né? Vamos dizer assim. Isso. Eu não sou tão inteligente igual o senhor assim, mas é isso aí mesmo. Eu não tenho essa habilidade aí de usar essas expressões, mas aí eu não uso, o senhor usa e o negócio fica bom. Nós atingimos os dois lados. Os menos cultos comigo e os mais cultos com o senhor e fica tudo certo. Que isso. É de Deus. Deus sabe o que faz. E Deus usa todos nós. Então, e o segredo é porque a Bíblia diz assim que Caim pegou do fruto da terra e ofereceu a Deus. Abel pegou a primogênita das ovelhas. Opa! Essa palavra primogênita no hebraico significa primícias. Primícias tem o significado de primeiro lugar. Primeiro em tudo. Caim pegou do fruto da terra e deu a Deus. E já provava a Bíblia que o coração dele já não era perfeito. Porque Deus disse, para ti será o teu desejo. Sobre ele dominarás. Quando Deus disse, para ti será o teu desejo, ele já estava com desejo de matar o irmão. Então o coração já tinha maldade. Mas Abel pegou o primeiro, o melhor, o mais especial, porque ele iria ofertar a Deus. Quando a Bíblia diz, honra a Deus com a primícia da tua renda, Deus não está falando só de renda, Deus está falando de prioridade. Quando eu recebo o meu salário, eu tenho uma prioridade. Quando Deus me abençoa, eu tenho uma prioridade. Quando Deus me dá vitória, eu tenho uma prioridade. Quando Deus entra com providência na minha vida, eu tenho uma prioridade. Porque em tudo, de Gênesis a Apocalipse, pode prestar atenção, pastor Samuel, Deus não quer o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto lugar, igual estão fazendo por aí. Verdade. Deus, o lugar de Deus é o primeiro lugar das tuas rendas, das tuas fazendas, da tua, pastor, do meu dia, e calabachai. O meu dia, a prioridade é para Deus. Os meus pensamentos, a prioridade é para Deus. As minhas palavras, a prioridade é para Deus. O meu andar, as prioridades é para Deus. O meu dia, o culto é prioridade para Deus. São tudo prioridade. É uma vida. Quando ele diz, honra a Deus com a tua fazenda, com a tua renda, ele está falando, honra a Deus com toda a tua vida. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, Deus como prioridade em tudo na minha vida. Hoje a prioridade como é que diz? É os seus próprios benefícios,
A prioridade é a sua própria renda, a prioridade é você estar bem, a prioridade é você ter isso, é você ter aquilo, coloca a prioridade. A pessoa faz de tudo por alguma coisa, por algum algo, a moça pelo rapaz, o rapaz pela moça, mas eles fazem o que para Deus? Glória a Deus. É justamente, pastor, essa abrangência que muitos não conseguem alcançar. Fica ali limitado. É por isso que hoje existe a teologia da prosperidade, né? Alguém que entende que a restrição está ali, na questão da riqueza, na questão do possuir. Essa questão ela é muito abrangente, como o senhor bem falou aí, né? A minha prosperidade não diz respeito só à finança, não diz respeito à totalidade do meu ser. Deus, ele não é um ser compartimentado, onde ele só quer aquela partezinha ali, os demais coisas deixa para lá. Deus, ele quer a prioridade, né, do meu culto, de tudo aquilo que o senhor falou aí. Então, quando eu falo de prosperidade, quando eu falo de renda, quando eu falo de primícia, eu preciso abranger em todas as áreas da minha vida, né? Preciso abranger em todas as áreas da minha vida. E o interessante é que esse princípio bíblico de honrar a Deus, ele não está restrito à questão de dinheiro, porque hoje, por exemplo, se você falar sobre dízimo, as pessoas se restringem, fica querendo uma discussão besta, boba. Ah, porque não... esse era um... como que eles utilizam o termo? Esse era um mandamento do Antigo Testamento, nós estamos na Nova Aliança. Só que as pessoas se restringem tanto e esquecem que anteriormente à lei, Abraão ele já fazia o quê? Dizimista. Dizimista, dava das suas primícias. Deus, lá, quando a gente vai observar em Levítico, ele não gosta de nada manco, nada manchado, ele gosta daquilo que é prioridade, aquilo que é primícia. E é justamente isso que traz um reflexo para a nossa adoração nos dias atuais, pastor. Por que a igreja brasileira, a igreja no contexto geral, está perdendo essa essência? Porque está deixando os princípios de lado. Está abandonando os princípios da palavra de Deus e está se apegando a metodologias, está se apegando a métodos, e métodos escusos, espúrios da palavra de Deus, métodos que estão querendo tomar o lugar da palavra. E aí tudo aquilo que quer tomar o lugar da palavra seja considerado anátema, maldito, jogar na lata de Glória a Deus. Porque se eu pego um método, simplesmente coloco que ele ali é o fundamento do crescimento da minha igreja, que ele é o fundamento do meu ministério, eu estou simplesmente rasgando a Bíblia dizendo que ela já não serve para nada. E é o que não deve ser seguido. A palavra de Deus, ela deve estar acima de todas as coisas. A contextualização, ela não pode tomar como base uma simples metodologia e esquecer a palavra de Deus, porque senão vai se tornar heresia. Quando eu pego um texto isolado, texto sem o contexto anterior e posterior, é um pretexto para me formar uma heresia, né? Então, quando eu passo a entender esse versículo, não isolado, mas entendendo a completude desse versículo, né, observando o contexto anterior, o contexto posterior, e fazendo ali a concordância com os vários livros da Bíblia, eu vou chegar a isso que o senhor falou aí, né? Eu não vou ficar isolado ali em um ponto, mas eu vou entender que esse princípio é algo que me faz sentir prazer. O fato de eu tirar ali o meu dízimo é um prazer, não é algo que vai me trazer um fardo. Não é algo que vai me trazer ali, eu vou dar isso, isso vai me fazer falta. Não, eu sinto prazer. Se puder, eu até lhe agradeço ali de joelhos prostrados. Senhor, obrigado por ser participante da sua obra. Isso no dízimo, mas também com a minha vida. Senhor, obrigado por esse dia. E eu quero dedicar aqui os primeiros momentos desse dia para o Senhor. É aquela coisa, eu acordo 6 da manhã para trabalhar, eu posso acordar 5h30, Senhor. Esses primeiros momentos aqui é para o Senhor. Então, glória a Deus. É entender que nós, na nossa adoração, pastor, é algo que deve ser completo, de forma integral, não compartimentada. E nos dias atuais, o cristão ele está entendendo que a adoração é algo compartimentado. Estão
colocando em níveis de importância, cultos, reuniões. E aí a gente observa, sabe o quê? Um descrédito no conhecimento da palavra, um descrédito nas presenças na escola bíblica dominical, porque as pessoas estão começando a compartimentar as coisas e valorizar aquilo que convém a elas, esquecendo desse versículo: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Concorda, pastor? Plenamente, pastor. Dízimo, pastor. Existem alguns pastores aí, alguns mestres, que se diz mestre, no YouTube, e as pessoas ficam procurando essas pessoas e falando um bocado de heresia. Dízimo na Bíblia tem antes da lei, na lei, depois da lei e Jesus mandando dar o dízimo. Então, só não dá quem é desobediente. E outra, não dá o dízimo, não é dizimista quem é preso no dinheiro. Não é dizimista quem é avarento. Não é dizimista quem tem um cálculo diabólico. A matemática da terra é: recebi um valor, tiro 10%, fico com menos. Na matemática do céu é o contrário. A matemática espiritual de Deus, você recebeu o teu salário. Primícia, Deus. Primícia, a obra de Deus. Tirei o dízimo, dizimei. Na matemática de Deus, nem somar não é multiplicar. Isso. É multiplicar. Isso então, tem a ver... Pode falar, pastor. Pode falar. Então, o que acontece? A pessoa dizima muitas vezes, ou não quer dizimar, porque vai perder aquele dinheiro. Não, irmãos. Aquilo ali é multiplicação. Eu abrirei as janelas. Janelas é plural. Do céu, e derramarei sobre vós bênção tal, que venha sobre vós a maior abastança. Eu faço coisas, às vezes, os irmãos aqui falam: pastor, eu quero andar com o senhor aonde o senhor vai. Aonde o senhor for, eu quero andar com o senhor, pelo amor de Deus, porque o que Deus faz comigo, pastor, eu comprei um sapato 0 quilômetro na loja JP, todo acolchoado, coisa mais linda, 0 quilômetro. JP, a marca JP, que é coisa de R$25, pastor. Um sapato de 180, 220, eu paguei 25. Um Ferracini, pastor, Ferracini. Comprei 2 sapatos Ferracini por R$80, pastor. Isso só faz quem é dizimista, pastor. Deus te conduz ao lugar certo e te abençoa. Não que eu ligue para a marca, eu estou falando aqui só para a pessoa entender o como Deus cria situações para te abençoar. Você entra dentro de uma loja, Deus cria uma promoção para abençoar a sua vida, porque você foi fiel no dízimo. Enquanto o outro está pagando no sapato R$220 no JP, eu estou pagando R$25 e dou glória a Deus, compro 2. R$50, compro logo 2, sai bonitão aí, e o povo fala: o pastor está com ferracino no pé, e o povo dizia: o pastor só gasta dinheiro. Não, não é gasta dinheiro não, aquilo ali foi R$80 os 2, meu filho, foi Deus que me deu de graça, toma aqui, meu filho, abençoar você, porque é dizimista. Dizimar é honrar a Deus, ofertar é honrar a Deus. Quando você dizima, você está dizendo: Pai, a tua palavra ordena que eu dizime. E esse dízimo não é meu, é teu. Eis aqui o teu dízimo, que pertence a ti. Porque o que pertence a ti é teu. Toma, você está devolvendo, honrou a Deus. Quando você tira uma oferta e dá na igreja, você está dizendo: Pai, eu estou ofertando porque tu é Deus, porque tu me dá saúde, porque tu me dá graça, tu mereces o melhor. E eis aqui. E eu não estou falando de valores não, pastor. Porque tem muita gente, às vezes, que pega lá 2 moedinhas de 50 centavos, R$1, e fala: meu Deus, como é que eu vou dar isso para meu Deus? Nós não estamos falando de valor, de 1.000, de 100, de 200, como algumas igrejas pregam. O verdadeiro valor da oferta, e da oferta é o melhor que você pode dar. Às vezes eu só tenho R$5 no bolso. Eu só tenho aquilo ali. Aí eu tiro R$2 e dou para o senhor. É pouco? É. Mas para mim, ali é muito dinheiro.
que eu ia comprar pão para os meus filhos, eu compro só com R$3. Diminui a quantidade de pão, mas a casa de Deus está na bênção. Aí sabe o que acontece quando eu chego em casa? O pão sobra, vem outro de fora, traz um pão aqui e sobra. E eu sou exemplo vivo disso, porque quando Deus me mandou para a Bahia, eu e minha esposa e meus 4 filhos pequenos, não tínhamos nada, não tínhamos renda, não tínhamos sustento, não tínhamos nada. E não houve um sequer dia que faltou alguma coisa na minha casa. Glória a Deus. As crianças, elas cantam um corinho e diz assim: a viuvinha pôs na caixinha do seu tesouro o seu melhor. E quem oferta com alegria, né? É o que o apóstolo Paulo diz, né? A gente precisa fazer isso não por tristeza, nem por necessidade, mas por alegria. E essa alegria, ela parte de onde? Do coração. Olha o coração aqui novamente. O coração, a gratidão a Deus, né? o regozijo por, né, Deus nos proporcionar todas as coisas. Tem um teólogo chamado Charles Fritz, ele vai dizer que essa é uma lei espiritual que homens tementes a Deus têm descoberto ser válida em todas as épocas. Então a gente não pode dizer que isso aqui é de um tempo, é da lei. Não. Quem realmente honra a Deus tem descoberto isso há muito tempo. Então, eu não quero ficar de fora disso. Eu tenho certeza que o senhor também não quer ficar de fora disso. Nós precisamos honrar ao Senhor com todo o nosso ser, de forma integral, né? De forma integral. E honrar a Deus com a nossa vida, no exercício da vida cristã, precisa ser feito de forma excelente, né? O nosso culto a Deus precisa ser um culto excelente. A nossa adoração a Deus precisa ser excelente. Não é porque é quarta-feira ou é quinta-feira, aí o culto é hoje, assim, então eu atribuo um valor a menos. Um culto bom mesmo é aquele culto de domingo, onde está todo mundo ali, né? Onde as pessoas estão ali, os visitantes. A gente não pode compartimentar, a gente não pode classificar em graus de hierarquia se um culto é melhor, se outro culto é melhor, se isso na minha vida é melhor, se aquela outra... Não, a gente precisa entender que em termos de adoração a Deus, em termos de honra a Deus, a gente precisa olhar de uma forma completa, de uma forma integral. É verdade, pastor. Eu estou aqui com um texto aqui que eu estava orando hoje, separei. 2 Samuel 23, do 15 ao 17, depois os irmãos veem aí, que se a gente lê, a gente demora demais. Uma coisa importante sobre isso. Davi, quando assumiu o trono, assumiu o reinado de Israel, a Bíblia diz que nessa época, Belém ainda estava dominada pelos filisteus. E tinha ali uma guarnição dos filisteus, mas o termo que ele usa ali no hebraico era uma guarnição grande. Não sabemos a quantidade, mas era uma guarnição forte. Ou seja, existia ali uma quantidade boa de soldados filisteus. Davi, certa feita, estando próximo dos seus valentes, os grandes homens de Deus, Davi disse: a quem me dera beber da água da fonte que está em Belém, Belém de Judá, que o judeu ele honra muito o local, o objetivo, o foco. 3 valentes de Davi ouviram aquilo, foram lá, mataram toda a guarnição dos filisteus, arriscaram suas vidas, eles podiam morrer na batalha, mas eles mataram toda a guarnição dos filisteus na batalha, que eram inimigos de Israel, pegaram a água e trouxeram para Israel, para Davi. E disse: eis aqui, rei, a água. Davi disse: que água é essa? Essa é a água da fonte de Belém. Disse: como que vocês trouxeram? Se nós fomos lá, matamos. Essa água custou o sangue de vocês? Esta água custou a vida de vocês? O valor desta água, o preço dela é a vida de vocês? Então eu não sou digno de tomar essa água. Eu vou ofertar essa água ao meu Deus. Ele derramou a água no altar perante o Senhor e disse aqui: Senhor, esta água tem muito valor e essa água, a honra dela é tua. E derramou sobre o altar de Deus.
Está vendo porque Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não só isso, entre outras coisas. Mas você observou, segundo, a fidelidade desses homens valentes de Davi, que honraram o seu rei, porque o rei pode cometer adultério, pastor Samuel, o rei pode mandar matar Urias, o rei pode fazer coisas erradas, o rei pode tomar decisões erradas, mas Deus colocou aquele rei no trono, Ricalabachai. Só Deus pode tirar do trono os obreiros da Igreja do Senhor, os obreiros da Assembleia de Deus Aliança Eterna, os obreiros da Assembleia de Deus do Campo de Carapicuíba, aqui em Pernambuco, em todo lugar, os obreiros precisam aprender a honrar a liderança, a honrar o pastor que Deus escolheu e colocou e deu o cajado na mão dele. Ele pode cometer erros, pode, ele é falho, é ser humano, ele pode fazer algumas coisas que não é de acordo com alguns. Pode, ele é ser humano, ele é falho, mas se ele foi colocado por Deus lá, todos devem honrar, amar, respeitar, porque ele é o anjo da igreja que Deus colocou ali. Ai, Calabachai, tem que honrar o homem de Deus que Deus escolheu para colocar ali na frente da obra. E tem que o homem de Deus honrar a Deus acima de todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor, eu fico até... Glória a Deus, eu fico muito maravilhado, né, com essa palavra, eu fico muito maravilhado com o que Deus está ministrando ao meu coração aqui nessa live. A presença de Deus, ela é gloriosa aqui nessa live. Eita, maravilha. Que estão ao alcance dessa live, eu acredito que estão aí também sentindo a presença de Deus, porque falar da palavra de Deus é algo maravilhoso. Ruim é falar da vida dos outros, né? Mas falar da palavra de Deus é algo maravilhoso. E o senhor entrou aí numa área a respeito da honra à liderança eclesiástica, né? Será que a gente pode dizer que a gente teme a Deus se a gente não tem um devido respeito pelas autoridades eclesiásticas? Se as pessoas não obedecem àquilo a qual é orientação da parte de Deus para o rebanho? O que o senhor acha, pastor? De forma alguma. Você desrespeitando, desobedecendo a autoridade que Deus colocou ali, você está desrespeitando, desobedecendo a Deus. Desobedecendo a Deus. E se essa desonra, pastor, for uma desonra sutil, né? Porque às vezes tem pessoas, né? Eu não estou dizendo nem no Ministério Aliança Eterna, nem na Assembleia de Deus Carapicuíba. Isso só acontece lá na Groenlândia, né? Vamos dizer assim. Eu não quero acreditar que isso existe em nosso meio, mas vamos dizer assim que aquelas pessoas que, para não se mostrarem grosseiras ou indisciplinadas, e falam como se concordasse, mas carrega a desonra dentro de si, e aí de uma forma externa e de uma forma sutil, aquilo ali é apresentado. Vamos dar alguns exemplos, senhor pastor, o senhor sabe que isso pode acontecer. O senhor pede para que os irmãos assistam um culto especial em uma noite, e 1/10 da congregação comparece. Numa reunião de evangelismo que o senhor convoca, né, na igreja, e apenas entre 20 pessoas comparece. Numa reunião de oração que o senhor convoca a igreja para estar orando, e ali apenas 6 aparecem. Por que isso acontece, né? Será que existe uma deficiência das pessoas em honrar a palavra pastoral? O que o senhor acha disso, pastor? A questão levantada, e falando nisso, pastor, eu estava vendo o horário aqui, precisa avisar os irmãos qualquer hora vai acabar, porque só pode gravar 1 hora. Eu nem sei mais ou menos, mas eu acho que está perto. Se caso acabar, avisar os irmãos que estão online aí, se caso terminar, a gente retoma, liga novamente, só para a gente concluir e dar os agradecimentos. Depois a gente marca uma outra data para a gente ter uma outra... Sim, pastor. Existe a questão das pessoas que estão enfermas, que as pessoas estão trabalhando, as pessoas que estão com uma certa dificuldade. A esse sim a misericórdia de Deus,
é operante, porque ele não está ali, não é porque não quer ou porque desprezou, não está por um motivo forte ou por um motivo maior. Mas existem aqueles que podem estar, que deveriam estar, e esses deixam de obedecer à convocação do pastor e deixam de obedecer à palavra de Deus e deixam de honrar a Deus. Se eu convoco a igreja para estar no culto adorando a Deus, é honra para eles estar diante de Deus, na presença de Deus, cultuando a Deus, ofertando a Deus. É eles que vão demonstrar sua gratidão através do culto. Eles estão negligenciando isso, estão negligenciando o pastor, estão negligenciando a palavra, Outra coisa que o senhor falou aí dentro da sistemática, a gente sofre isso muito aqui. Isso também sofre. As pessoas escolhem o culto para participar. Se é culto de doutrina, não vai. Porque aqui o culto de doutrina é 1h30 de Bíblia. 1h30 de ensino. Escola dominical não vai. Essas pessoas, pastor, esses tipos de crentes, eles são crentes que não estão fragmentando os cultos. Eles são crentes fragmentados. Eles mesmos são fragmentados, eles não têm fé, eles não têm verdadeira honra, isso aí não é honra, eles não têm uma verdadeira conversão em uma vida, porque o meu prazer é estar na casa de Deus, o meu prazer é estar adorando a Deus. E honra, pastor, verdadeira, honra autêntica, é demonstrada por obras. Verdade. Porque, pastor, se eu chego num domingo, o templo está lotado. Aqui também está lotado. Você pergunta na mensagem, quem aqui ama a Deus acima de tudo? Todos levantam a mão. Todos glorificam. Quem ama a Deus aqui glorifica. Todos dão glória. Mas verbalizar é uma coisa. Agir, atuar é outra. Então, o que demonstra esses tipos de cristãos é que eles não são verdadeiros, autênticos, é que eles não têm na sua consciência o verdadeiro valor que Deus tem, porque honra também implica em veneração. Veneração também é consideração e respeito. A palavra aqui também indica um preço altíssimo, um preço muito alto. Eles não dão valor. Pastor, se o senhor marcar alguma coisa, por exemplo, meu irmão, vem buscar uma cesta aqui na igreja porque você está passando dificuldade, vem aqui no culto. Ele não falta, pastor. A cesta básica atrai ele mais do que a glória de Deus. Ele não vem nos cultos na semana. Mas se o senhor marcar no culto de doutrina, quer ver uma coisa? Marca num culto de doutrina para pagar o irmão lá do shampoo que o senhor comprou. Ei, calabachai. O senhor acha que ele falta no culto? É justamente isso, pastor, que eu ia falar isso também, né? É o mesmo sentido, porém, uma outra situação, porque a palavra honra, o senhor usou aí a doxa referindo-se a Deus, né? Mas tem também a palavra time, né? Não é time de futebol, é time, que quer dizer avaliação, apreço, valorização. Glória a Deus, os princípios da honra. Nós vamos dar continuidade, o pastor Samuel vai entrar. Nós vamos concluir o vídeo. Amém, meus amados? Porque o vídeo é 1 hora, a gente não consegue se programar aí para antes de encerrar. Também nós somos marinheiros de primeira viagem. Eu e o pastor Samuel. Irmãos, tem tanta coisa para falar sobre honra. Tanta coisa que é infinita essa palavra. Nós vamos manter aí o ponto principal. Pastor Samuel, entra aí, pastor Samuel. AD, cadê? AD Aliança Eterna. Aí, AD Aliança Eterna. Eu, pastor. Retornamos. Como estava falando, pastor, quando a gente honra verdadeiramente, né, a gente estava falando sobre honra, e aí a gente estava utilizando aqueles
algumas condicionantes das pessoas para que elas possam honrar. E uma dessas condicionantes, né, é justamente aquela questão. O senhor colocou aí o fato da pessoa buscar uma cesta básica. A gente pode falar também se você pede para fazer alguma coisa na casa de Deus, se você for pagar por aquilo ali, né? Se você for pagar para que uma coisa possa ser realizada, há uma valorização, há um apreço naquele pedido. Ou se, por exemplo, o senhor vai... Tá dando para ouvir, pastor? Tá, pode falar, eu tô dando glória, só tô dando glória, meu filho. Ou se, por exemplo, o senhor diz que vai ter um entretenimento, né? Vai haver um retiro. Para que a pessoa possa ali, ela tem que comparecer em tal reunião. Nota. Isso é triste, pastor, porque se a gente está falando aqui de honra, que é apreço, é valorização, e que parte do coração, isso não deveria ser assim entre os cristãos. Isso não deveria ser assim na igreja do Senhor, né? Onde as pessoas verdadeiramente estariam ali para valorizar, para ter apreço, entendendo que o Senhor é um homem de Deus, que o Senhor chamou, colocou ali para uma grande obra, e que o Senhor não faz a obra sozinho. Você precisa que as pessoas estejam com o Senhor para que a obra possa ser realizada. Eu costumo dizer aqui, pastor, que Jesus era o único que podia fazer tudo sozinho, mas ele chamou discípulos para estar juntamente dele, né? E a gente entende dessa questão que nós precisamos uns dos outros. O apóstolo Paulo utiliza a metáfora do corpo, os membros do corpo, que o dedo não faz nada sozinho, a mão não faz nada sozinho, a cabeça não faz nada sozinho. E que se nós dermos um trucão ali na frente, né, tropeçarmos ali na frente, melhor dizendo, nós vamos sentir isso e todo o corpo vai sentir, porque o cérebro vai transmitir aquela mensagem que o corpo foi afetado, o dedão foi afetado. E a mão vai em direção ao dedão do pé para que possa acudir. Essa lógica da metáfora paulina, que Paulo vai utilizar ali na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo 12, ela precisa estar viva em nosso meio, para que a gente possa entender de fato, e entender com o coração, o que é realmente honrar, o que realmente é valorizar, o que é valorizar a palavra de um líder, o que é valorizar a palavra pastoral, o que é valorizar um ministério. E isso a gente precisa realmente compreender na sua essência. É o que diz aqui em Lucas capítulo 2, verso 36, diz assim: havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade ficara viúva. E agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus, noite e dia, em jejuns e oração. 84 anos, quase. Decidiu não se ausentar mais do templo, por causa da sua idade avançada. Eu morava em São Paulo, pastor Samuel. Eu pastoreei uma congregação em São Paulo, Jardim dos Francos, e minha casa ficava na rua de cima, Rua Manuel Aquilino dos Santos, ali já era Elisa Maria. E tinha em frente à minha casa, quase em frente, tinha uma Deus é Amor, a igreja Deus é Amor. E toda vez que eu descia para ir para a igreja, para a congregação, eu e minha esposa, eu descia mais cedo, eu via subindo, era uma subida, uma senhora bem velhinha, sozinha, pastor Samuel. E ela vinha assim com a Bíblia aqui, segura aqui, e vinha andando, ela dava passo devagar assim, ó, passinho, bem devagar, bem devagar. Todo dia, eu não sei de onde aquela irmãzinha vinha, mas eu sei que era cedo, e ela estava chegando cedo na igreja para não perder o culto. Pastor Samuel, lá no céu vai ter tanta surpresa, pastor. Verdade.
Os crentes de hoje, pastor, escolhem os cultos, não honram a Deus. Honrar a Deus é 24 horas, é no culto de doutrina, culto de oração, culto da palavra, culto da pregação, culto do louvor, culto disso, é culto, é para adorar a Deus. Os crentes de hoje chegam atrasados, pastor, não se preocupa. Honrar é se preocupar com o horário. Honrar é prestar 100%. O senhor concorda comigo? Sim. Se o culto começa às 7 e termina às 9, eu tenho horário para chegar, mas eu não tenho horário para sair. Então eu tenho que estar lá às 7 horas. Se eu me esforçar, eu consigo chegar cedo. Por quê? Porque eu estou honrando aquele a qual eu estou indo adorar. Compromisso. Honra se une com humildade. Não há possibilidade de honrar alguém se eu não for menor do que ele. Se eu honro o Senhor como meu pastor, eu estou honrando o Senhor, eu estou me colocando menor do que o Senhor. Humildade está ligado à honra. Então, essa irmãzinha não perdia um culto. E eu olhava para aquilo e falava, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Faça de mim, aleluia, um crente como essa irmãzinha. Como essa irmãzinha aí. Honrando a Deus. Pastor Samuel, nós estamos vivendo numa época em que os cristãos não entendem aquele princípio. Melhor é estar nos teus átrios um dia do que 1000 dias fora deles. Não era nem no templo, era no átrio. O valor, a honra, a veneração verdadeira está em artistas. Se o senhor convidar alguém de nome, eu já vou falar sobre isso, se o senhor convidar alguém de nome no mundo gospel, que eu não gosto muito dessa palavra, é particular meu, é pessoal, cada um faz o que quer, isso é pessoal. Eu tenho direito também de ter minha opinião. Esse mundo, mas tem que usar essa palavra para o povo entender melhor. Nessa área aí, se eu chamar alguém para o culto do senhor, até aleijado vai, pastor. Vai mancando, arruma um carro para levar, para chegar lá para ver a pessoa, para tirar foto com a pessoa. Deus me perdoe, pastor. Eu vou ler um versículo aqui, pastor, que isso aqui precisa ser lido. Esses crentes não vão morar no céu, não, porque se uma raça dessa for para o céu, eu estou perdido. Eu estou perdido. Ei, calabastá. Eu estou perdido, eu não vou para o céu. Se uma raça dessa, pastor, eu vou ler um texto aqui, pastor, pelo amor de Deus, Provérbios 25, 27. Olha a leitura aqui. Comer mel demais não é bom. Assim como a busca da própria honra, da própria glória, não é glória, não é honra. É vã. É vã. A busca da sua própria honra é vã. Estão honrando artistas, estão honrando movimentos, estão honrando atividades, estão honrando pessoas, estão honrando ritmos, estão honrando tanta coisa que vai de pé, vai de ônibus, machucado vai, com dor de cabeça vai, chega lá, grita, pula, faz tudo isso, mas se o senhor marcar um culto de oração onde nós vamos falar com Deus, se o senhor pegar no cartaz e colocar assim, vai ter uma grande festa aqui em Vitória. E o convidado para essa festa é Jesus Cristo de Nazaré, o verdadeiro Filho de Deus. Ele estará lá. E eu conto com vocês. Me diga quem é que vai. É verdade. Verdade. É triste isso, né, pastor? Porque é por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer para que a gente possa considerar os outros como sendo superior a nós mesmos, né? Porque a gente, é isso que o senhor falou inicialmente aí, essa honra própria, ela não vai ter lugar. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar da harmonia, quando ele utiliza essa metáfora do corpo, né? Que o corpo ali, todos os membros são essenciais, fundamentais, para que possa haver harmonia no corpo. O problema da desarmonia do evangelho, pseudo-evangelho, né? Isso que nós estamos vivendo hoje é a desarmonia. E a desarmonia acontece também por conta da desvalorização daquilo que é essencial. Se eu desvalorizo aquilo que é essencial,
Eu estou desonrando. E se eu estou desonrando, eu estou em desarmonia. E se eu estou em desarmonia, eu não estou em sintonia com Deus. Se não estou em sintonia com Deus, eu não estou com Deus. Glória a algo Deus. que parece Verdade. ser exagero, mas é a verdade. É a verdade. E se eu estou dando pouca importância para aquilo ali, eu estou desvalorizando. Porque se eu chego ao ponto de valorizar mais um entretenimento, um lazer, um show, né? Ou uma coisa que eu vou fazer que alguém vai me remunerar, pelo amor de Deus. Eu acho interessante o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12 e 13, na versão New Living Translation. Ele vai dizer o seguinte: assim somos instruídos. Queridos irmãos, honrem aos oficiais da sua igreja, que trabalham incansavelmente entre vocês e os advertem contra tudo que está errado. Tenham grande consideração por eles e dê-lhes o seu amor de todo o coração, porque eles estão se desgastando para ajudar vocês. É uma versão atualizada, vamos colocar assim. Mas é uma verdade, pastor, porque o senhor está aí em Pernambuco, o senhor deixou São Paulo, o senhor passou por vários lugares por amor, o senhor não está aí por outra coisa, o senhor está por amor à obra de Deus, né? E está aí se esmerando por querer oferecer o melhor do conhecimento do Senhor, né? E acima de tudo, pela chamada de Deus na vida do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, está se desgastando para que possa ensinar as pessoas o caminho que devem andar, para que possa ensinar as pessoas, as ovelhas, que elas precisam estar ali no aprisco, parar de querer fugir do aprisco para ficar comendo comida estragada por aí. E é o que mais está acontecendo. Sabe onde, pastor? Que as pessoas estão comendo comida estragada? No YouTube. Entendeu? As pessoas já não estão saindo mais das suas casas. E agora está uma onda, não sei se aí em Pernambuco está acontecendo isso, dos desigrejados. Porque os desigrejados são aqueles que se dizem decepcionados com a igreja. Mas, na verdade, são pessoas que não têm apreço, são pessoas que não valorizam aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus estabeleceu. E se eu não honro, se eu não respeito aquilo que Deus estabeleceu, isso aí é balela. Isso aí é uma desculpa para dizer que agora ele precisa estar em um movimento totalmente diferente, porque ele não concorda com isso, com aquilo. Né? Exatamente. Não é isso, pastor? Exatamente. Infelizmente, a grande realidade é essa, que estão deixando os seus princípios da palavra de Deus. É como o tema nosso aqui. Os princípios da honra. É a palavra de Deus. É a ordenança da palavra de Deus. Então, estar no templo adorando a Deus, servindo a Deus, é mandamento. Lá na carta aos Hebreus tem um texto que diz assim: não fazendo como alguns que abandonam o templo ou que deixam de congregar, que ali já existia essas pessoas que são desigrejados, que gostam de ficar em casa e diz: não, aqui eu adoro, aqui eu louvo, aqui eu canto. Não, o seu lugar de louvar, de adorar é na sua casa também, mas principalmente na casa de Deus. Deus em Israel, ele fez um templo no deserto, para que o povo tivesse o costume de estar no templo, consagrando, adorando e servindo a Deus. Jesus Cristo, ele reunia com o povo, na época não tinha casa. Paulo, quando ele fundava as igrejas, não tinha templo, mas eles fundavam nas casas, nas residências. Tinha o local de adoração. E o local de adoração, o local de reunião, o local de estarmos juntos é no templo do Senhor para adorarmos e glorificarmos o nome santo do Senhor. Infelizmente, alguns estão se desmembrando do corpo de Cristo. E aí a gente... E aí entra aquela questão, né?
como haver comunhão sem estarmos uns com os outros. Não é verdade? Eu disse aqui inicialmente, Jesus era o único que podia fazer tudo sozinho, ele escolheu pessoas para estar juntamente. Jesus gostava de estar juntamente das pessoas. E comunhão é isso, comunhão é eu estar aqui com o Senhor, os irmãos aqui reunidos, mesmo que de forma remota, estão aqui cultuando ao Senhor, ouvindo essa palavra, aprendendo a palavra, mas especificamente no templo, aprendendo, ouvindo a palavra de Deus. O salmista, se eu não me engano, acho que é o salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, glória. A expressão dele em dizer assim, nós vamos para o templo, nós vamos para a casa de Deus. E para mim, pastor, essa atitude do desigrejado é uma expressão egoística da sua adoração. Aliás, para mim não existe adoração sem comunhão. Não existe adoração se eu não comungo, se eu não tenho em comum com o Senhor, para que eu possa expressar a minha comunhão a Deus. Então, isso é primordial, isso é essencial. E aí, a gente agora, saindo dessa questão, entrando para um outro tema ainda, dentro da temática honra, precisamos falar um pouquinho, pastor, da questão da honra na família. E eu vou trazer aqui uma pergunta, eu gostaria de que o senhor respondesse a respeito disso que eu vou fazer essa pergunta. Quando um princípio bíblico na família é negligenciado, essas famílias acabam falhando? O que o senhor acha, pastor? Quando um princípio bíblico na família é negligenciado, essas famílias acabam falhando? Com certeza, pastor. A grande causa dos maiores separação da família é perder princípios bíblicos ou se esquecer de honrar a Deus. Por quê? Quando a Bíblia diz, vós mulheres, sede submissa aos vossos maridos, é um ciclo, isso se torna um ciclo. É uma ordem, uma sequência. Primeiro, a mulher precisa reconhecer o marido como cabeça, ser submissa ao seu esposo. Quando ela faz isso, ela agrada o seu esposo, que tem prazer. Vós, marido, honrai as vossas mulheres, como ao Senhor, como Cristo deu a vida pela sua igreja, vós também, maridos, têm que honrar as suas esposas. A esposa faz a parte dela. Aí entra o segundo ponto do ciclo. O marido tem prazer em honrar a esposa. Aí entra o terceiro ponto do ciclo. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais. O filho tem prazer em obedecer um pai que ama a sua mãe e uma mãe que é obediente. Um lar conjunto, um lar estruturado. Aí sim entra a harmonia. Vós pais, não crieis a ira dos vossos filhos. Uma família estruturada é uma família que está pronta para educar e ensinar os filhos, como fez Lloyd, né? A sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice fizeram com Timóteo. Uma família estruturada, filhos estruturados, uma família que obedece os princípios da palavra de Deus, é uma família que vive eternamente, que vive debaixo da bênção. Tem brigas, tem problemas, todo mundo tem, isso é natural, isso é comum, mas quando há honra à palavra, honra os mandamentos de Deus, quem criou a família? Deus. Quem conhece mais sobre a família? O Criador. E quem é que tem o manual de instruções para a família? É Deus. E tem um versículo, pastor, tem um versículo, que esse versículo, pastor, eu vou dizer ao senhor, quando dou estudo para casais, para a família, esse versículo, ele tem mexido com muita gente, que é 1 a Pedro, deixa eu colocar aqui, 1 Pedro 3,7. Esse versículo, pastor, ele é extraordinário. 3,7. Deixa eu colocar aqui, para mim, entrou aqui em castelhano. Eu botei aqui no... 1 Pedro 3,7. Hã? 1 Pedro 3,7.
É isso aí mesmo, é 1 Pedro 3,7. 1 Pedro. Eu gosto de ler, eu não gosto nem de comentar esse versículo, eu gosto de ler primeiro, porque ele tem uma. Mas já eu vou achar aqui. 1 Pedro 3,7, que a gente faz essa live ao vivo. Aqui achei. 1 Pedro 3,7, que diz assim. Igualmente, é claro que, veja bem, primeiro ele diz. Olha o ciclo aqui. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, olha, presta atenção, primeiro, você é submissa, para que, depois desse princípio, vem o outro, para que o seu marido, aí vem aqueles versículos que fala, para que ele também obedeça sem palavras, o seu testemunho, tudo isso eu quero, mas eu quero ler o 7, não dá tempo, senão... Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. A Bíblia não manda entender o marido, porque o homem é muito fácil de entender, porque o homem é meio paradão, é broco. O cérebro do homem é um núcleo só, é pêntio. É um processador pêntio. Né? Mulher é um decacore. Decacore é 10 núcleos funcionando ao mesmo tempo. Eu nunca vi um negócio desse que Deus deu para elas. Acho que Deus deu isso aí para elas já para a gente orar mais. Pra gente... É um radar, E Deus fala, coabitai com elas com entendimento. Deus disse, meu filho, você vai ter que entender ela. Ela não é igual a você. É complicado, mas vamos aí. Coabitai e vivei com elas com entendimento. Dando honra à mulher. Olha a palavra honra aqui, pastor. Olha a palavra honra na família. Olha a palavra honra no casamento. Dando honra à tua mulher. Honra aqui... Nós temos o quê? Respeito. Nós temos o quê? Consideração. Consideração. É o mesmo termo que nós utilizamos aqui para honra, time, ou seja, consideração, respeito, reconhecimento, dando honra à mulher, verso 7, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Entender que Deus colocou a mulher do lado do homem e o homem para proteger a mulher. Proteção é cuidado, é zelo, é suprir as necessidades, não só necessidades físicas, íntimas, não só necessidades de alimento, de veste. Eu te dou roupa, eu te dou isso. Não. É as necessidades do amor, do carinho, da atenção, que não é fácil você parar para ouvir elas, porque elas falam e não falam pouco, mas a gente tem que parar, dar atenção, suprir as necessidades como governador, ser cabeça é governador. Agora, o que me chama a atenção... Se isso não acontece adiante do cabro ir para a igreja orar? É para o cabo orar, meu filho. Se a mulher fosse diferente, nós não orávamos, olha. Como vaso mais fraco. Como sendo vós seus coerdeiros. Eita, aqui esse coerdeiros, Deus pegou a mulher, que na cultura semita, na cultura do Oriente Médio, aquela região era desprezada, Deus colocou a mulher do lado do homem. Presta atenção. Da graça da vida. Ela também tem herança, salvação, como nós temos. Para que não sejam impedidas as vossas orações. É aqui que dói para nós, pastor. Aquele que não honra a sua esposa, não respeita, não considera, não supre as necessidades da sua esposa em todas as áreas falando, nem as suas orações Deus ouve. Verdade. E o que eu perguntei ao senhor e depois adianta esse cabra que não faz isso ir para a igreja orar? A Bíblia está dizendo que as orações dele são impedidas, né? Se ele deixa de fazer isso. E é triste quando isso acontece. Uma outra questão, Efésios capítulo 6, já agora partindo para a questão da honra do filho aos pais, Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Diz assim, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Interessante que esse versículo 2, ele diz
honra o teu pai, que é o primeiro mandamento. Não está dizendo que há um favor que você está fazendo, porque tem filho que acha que está fazendo um favor para o pai. Se o pai, né, pede, lhe dá uma orientação, vou fazer porque, né, eu vou fazer esse favor para o meu pai. Não, é um mandamento. Eu preciso obedecer, eu preciso honrar. Novamente aqui a palavra honrar. Eu preciso ter apreço. Eu preciso valorizar o meu pai e minha mãe. Quando isso não acontece? Versículo 3. Para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Pastor, nós estamos vivendo dias onde nós temos visto jovens de 17, 20, 23 anos descendo à sepultura. Pessoas que não valorizam o pai, que não valorizam a mãe. Pessoas que estão tratando com desprezo, desvalorizando, como se fosse algo que ele não precisasse ter apreço, não precisasse valorizar. E isso, essa honra na família, isso é primordial, isso é um princípio que cada um de nós não podemos abrir mão, que crente, servo de Deus, lavado e remido pelo precioso sangue de Jesus, ele não pode abrir mão. E isso tem que ser reflexo no nosso exterior, na nossa fala, no nosso pensamento. A gente precisa se policiar, né, em determinados momentos, para que a gente possa se reportar aos nossos pais. Isso eu falo porque a gente precisa ter isso em mente, no coração, e que esse seja o nosso procedimento, essa seja realmente, enquanto filho, né? Enquanto filho a gente possa realmente estar fazendo isso. E eu falo isso também para os filhos que estão nos ouvindo nessa live, né, pastor? Nós temos muitos filhos aí que precisam entender que isso não é um pedido, isso não é um favor que você faz, isso aí é um mandamento. Você precisa honrar o seu pai, precisa honrar a sua mãe, né? Porque são autoridades estabelecidas por Deus. Família é a célula máter da sociedade. Se não existisse família, não existiria as outras instituições, não existiria sociedade, não existiria governos. Só existe tudo isso porque existiu família. Deus viu que não era bom que eu me estivesse só e fez uma adjutora para que pudesse estar ao lado de Adão e disse para eles, olha, multiplicar e encher a terra, né? Por isso que foi um grande pecado ali na Torre de Babel, eles quererem se concentrar naquele lugar. A ordem de Deus é para que eles se multiplicassem, para que eles enchessem, povoassem a terra. E isso a gente precisa entender. Família está no coração de Deus. Não podemos negligenciar isso. Tem pessoas que dizem que a ordem, a pirâmide, é Deus, igreja e família. Está errado. A pirâmide é Deus, família e igreja. Porque se eu não cuido da minha família, como que eu vou ter cuidado da obra de Deus? Como que eu vou ter cuidado das coisas de Deus? Eu preciso ter cuidado da minha família, né? Tratar bem os meus pais, tratar bem os meus filhos, tratar bem a minha esposa, para que eu seja bem-sucedido. E na Bíblia nós vamos ver vários relatos. O senhor contou aí o relato de... se eu não me engano, o senhor citou aí sobre Cão, não é isso? Ou não? Citei sobre Caim e Abel. Caim e Abel, não, eu me enganei. Mas a Bíblia tem um relato de Cão, né? Cão, quando ele viu ali o pai embriagado, Noé embriagado, né? Foi ali contar para os seus irmãos, fica imaginando aqui, tentando ilustrar. Tá vendo lá, nosso pai tá igual um gambá, bêbado, caído no chão, nu, igual um corvo, nu. E aí, a postura dos outros dois irmãos é que nos deve inspirar. Com toda reverência ali, de costas, tapar as vergonhas do seu pai. E aí vem a bênção do pai proferida sobre a atitude daqueles dois irmãos. E isso precisa nos inspirar. Mas, infelizmente, as más atitudes, os péssimos exemplos têm inspirado filhos. As pessoas estão se inspirando em youtubers, pessoas que estão desrespeitando autoridades, estão desrespeitando famílias, estão dizendo que o exemplo de família é outro exemplo, mulher com mulher, homem com homem, etc. Né? Então, a gente precisa observar os valores, precisamos observar os exemplos. E aí nós temos aí um péssimo exemplo que Cão trouxe para
os filhos. E esse exemplo nós não devemos seguir, né? Não devemos seguir. Não é mesmo, pastor? Olha que coisa linda, como o senhor disse aí. O ciclo, princípio. Primeiro, vossos filhos, primeiro, serem obedientes aos pais. Veja bem. A mulher, sempre, você pode ver que inicia com a mulher. As mulheres sejam submissas aos vossos maridos. A mulher, sendo submissa, reconhecendo o marido como cabeça, ela está honrando a Deus. O marido honrando a mulher e o filho honrando o pai. Quando existe esse ciclo baseado, alicerçado na Bíblia, há uma família abençoada por Deus. Aí alguns podem dizer aí na live, ou futuramente que vão assistir essa live, dizer isso aí está extinto hoje, está não. Meus filhos são exemplo disso. Eu tenho 4 filhos homens, que os senhores conhecem, o senhor conhece, conheceu alguns, e sabe que eu tenho os 4 filhos homens. Hoje eles estão tudo casados, tudo grandão, tudo bem maior do que eu. Quando chega em casa, bênção pai, bênção mãe. Eu peço, filho Norberto, sim senhor. Mateus, ele é tenente do exército, sim senhor, meu pai. Mateus, dá para você ali? Sim senhor. Não senhor, não estou lá não. Você passou lá não, senhor, meu pai. Sim senhor, não senhor. E chega a dar um beijo no pai, um beijo na mãe, benção pai, benção mãe, dá um beijo no pai, sai, dá um beijo no pai, um beijo na mãe. Isso daí é um ciclo que minha esposa me reconhece como líder da família, ela honra a Deus. Eu aprendi na Bíblia que tenho que honrar a minha esposa e procuro sempre fazer isso em toda a minha vida, que vocês conhecem, a minha esposa, que eu fui muito aí no Espírito Santo, vocês sabem, conhecem a nossa história. Boa parte dela. Sempre fiz isso. E meus filhos honram os pais que têm. Então, quando isso acontece, a família está sempre debaixo da graça de Deus. Mas tem uma coisa, viu, pastor? Que eu vou falar que muita gente não vai gostar, mas também eu não posso fazer nada. O que existe de erro aí é o berço. O berço. Muitos pais não ensinam os seus filhos quando pequeno. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Não é que ele vai escolher, não é que ele quer. A criança, ela precisa estar dentro de um lar que ela sabe que tem líderes naquele lar. O primeiro líder é o pai, o segundo líder é a mãe. E que ele vai ter coisas que ele pode, com permissão dos pais, e coisa que ele não pode sem a permissão dos pais. Quando... Pode falar, pastor. Interessante aí que esse versículo que o senhor citou, que deve, vem do verbo dever. É um dever do filho ouvir o pai e seguir o que o pai e a mãe estão ensinando. Pode continuar, pastor, raciocínio. Aí, exatamente, pastor, correto. Os pais hoje acham os filhos tão bonitinhos e com a ideologia de que não pode bater, que não pode corrigir, embora a Bíblia fala corrigir o teu filho com vara. Não é para espancar, mas você tem que colocar ele no lugar dele. O pai é o líder, a mãe é a esposa do líder, é a chefe da casa, que comanda a casa, e o filho é submisso ao pai e à mãe. O lugar do filho dentro da casa é submisso ao pai e à mãe. É o que a Bíblia ensina. Que tem que corrigir os filhos, ensinar os filhos. E o que acontece? Os filhos hoje dão um chute na canela da mãe, a mãe, ai que bonitinho. Dá um chute na canela do pai, dá um tapa na cara da mãe, como eu já vi muitos. Ah, não, deixa, ele vai parar quando ele crescer. Não, quando ele crescer, ele vai bater mais agressivamente. Quando ele crescer, ele vai mandar nele. Quando ele crescer, porque ele foi formado o caráter dele, a postura dele foi formada num ambiente que ele faz o que ele quer, que ele manda, que ele desmanda. Por isso que nós temos aí absurdamente filhos mortos, porque não sobrevive muito, porque é bíblico. Honra teu pai e a tua mãe, como o senhor citou aí, para que te vá bem, para que viva muitos dias.
vive poucos dias porque desonrou. Mas por que desonrou? Porque o pai e a mãe também não ensinou, como fez Lloyd e a avó Eunice. Né? A sua mãe Eunice e a avó Lloyd, que ensinaram Timóteo nos caminhos do Senhor. Desde pequenininho, Timóteo virou um grande homem de Deus, um grande obreiro. Então, quando esses princípios do berço são esquecidos, você não tira mais, porque se o senhor plantar uma semente, nasce lá um gravetinho pequenininho, o senhor vai lá com 2 dedos assim, o senhor tira. Mas depois que está uma árvore dessa grossura assim, pastor, arraizada, o senhor não tira mais não. Aí vem sofrer, vem chorar, como eu já vi casais de cristãos dizendo, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Dá vontade de você falar assim, o que você não fez. Você não educou, você não ensinou e você não colocou. Só para terminar, para o senhor continuar, eu fui criticado por muitos pastores quando eu era mais novo, eu fui pai muito novo, com 20 anos, com 26 anos, 27 anos, eu já tinha 4 filhos. E eu era criticado por alguns obreiros que diziam, pastor, o senhor é muito rígido. Eu dizia, eu não sou rígido. Eu corrijo meus filhos e oriento eles. Eu nunca agredi, eu nunca bati num filho meu, dei uma surra, corrigi, sem explicar para ele primeiro o porquê. Eu dizia assim, meu filho, o que você fez? Fiz isso aqui. O que o pai falou? Ah, o pai falou para não fazer. Foi. E você fez o quê? Desobedeci. Se o pai bater em você ou corrigir você, o pai está errado? Tá não, meu pai. Hoje, os 4 filhos me honram, me respeitam. E eu ouvi dos meus filhos várias vezes em mensagem, alguns já viram, alguns irmãos já viram, eles dizendo assim, eu quero ser para os meus filhos pelo menos 1/3 do pai que o Senhor foi para nós. E eu era criticado por muitos obreiros. Só que hoje, pastor Samuel, meus 4 filhos, 4 obreiros na casa do Senhor, 4 crentes fiéis, com as suas esposas crentes, fiéis, servindo ao Senhor, são 4 obreiros que me ajudam na obra. Aí os que me criticaram têm seus filhos nas drogas, outros filhos foram assassinados, outros filhos passaram dificuldade, e eles chegam para mim e dizem assim, pastor, parabéns pelos filhos que o senhor tem. Por quê? Princípios, honra desde pequenininho. Bença pai, bença mãe, sim senhor. Eu chamava meu filho pequenininho e dizia, Mateus, ele dizia, oi, eu dizia, oi? Ele dizia, ô pai, desculpa, senhor. Aí o povo dizia, isso aí é muito brega, é muito antigo. Antigo, meus filhos até hoje, tudo grandão, nunca responderam nem pai nem mãe, respeita pai e mãe, e hoje eu tenho uma família em harmonia para a glória do Senhor. Princípios, né, pastor? É interessante que quando a gente vai estudar um pouco a cultura judaica, uma criança, depois dos 3 anos de idade ali, onde estava ali sendo desmamada pela mãe, o pai ele ensinava um ofício e a lei, a palavra. Glória a Deus. Que aquela criança ia se desenvolvendo, chegando aos 10, 11, 12 anos, ninguém conseguia tirar a identidade dessa pessoa. Glória a Deus. Ninguém conseguia ludibriar. Prova disso que estamos falando, pastor, é Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Erroneamente chamado, Glória a Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego. Isso é nome de desviado. Os nomes verdadeiros deles eram Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Glória né? a Deus. Esses 4 adolescentes para jovens que foram levados para uma terra estranha, tentaram tirar a identidade deles, tentaram colocar uma cultura totalmente diferente, de goela abaixo, mas eles estavam ali, ó, na posição. Jamais abriram mão porque tiveram uma educação sólida desde a tenridade. Um grande erro que acontece na atualidade, pastor, é aquela coisa assim, mas eu ensinei o meu filho. O problema total aí é porque, na verdade, as pessoas confundem o termo ensinar com levar. As pessoas, às vezes, estão achando que só o fato de levar para a igreja, ele está ensinando a criança o caminho que deve andar errado. Porque o ensinamento nós fazemos é dentro de casa, com os nossos filhos. Eu não posso terceirizar a educação cristã do meu filho
para a igreja. Isso é terceirizar o ensinamento. A igreja ela vai entrar com um complemento. A instituição ali, né, a denominação em si, né, com os vários departamentos da escola bíblica dominical, tal, da igreja, vai ser um complemento, mas a responsabilidade está sobre meus ombros. A responsabilidade da educação dos filhos do Senhor estava sobre quem? Sobre a igreja ou sobre o Senhor? Né? Estava sobre o Senhor, né? A irmã Isabel. Então, a gente precisa ter esse entendimento claro, vívido na nossa mente, né? Que nós somos responsáveis pelo ensinamento dos nossos filhos, né? Então, nós vamos, pastor, pastor. Você quer falar mais alguma coisa? Complementar aí? Não, eu só ia citar lá o Jeremias 35, né? Os recabitas, né? Sim, pode falar. Quando Deus falou com Jeremias e disse, eu vou mostrar para você, Jeremias, o que é honrar princípios da honra. Vai ao templo, nos átrios do templo, nas câmaras do templo, prepara lá uma mesa e põe taças de vinho e chama os recabitas para eles beberem. Jeremias fez tudo isso, chamou alguns recabitas, eles vieram e disseram, tá aí vinho, vocês podem tomar, eu sou profeta, vocês podem tomar. Eles disseram, nós não bebemos vinho. O nosso pai Jonadab, filho de Recabe, nos ensinou a não bebermos bebida forte, vinho. Então nós não bebemos. Pastor, isso já tinha passado 3 gerações, 300 anos. 3 gerações. Recabe já tinha morrido, Jonadab já tinha morrido, eles estavam já na 3ª geração e eles obedeciam. Não habitavam em casa fixa, habitavam em tenda, não plantavam vinha e não bebiam vinho. Eles conservaram, preservaram o ensino. Agora, essa geração primeira recebeu essa ordem de Recabe. Jonadab, criancinha, aprendeu com o pai Recabe. Jonadab cresceu, formou a sua família e ensinou os seus filhos pequenininhos. E agora os seus filhos, já grandes, estavam ensinando os seus filhos e assim vai por gerações. O dia que a família cristã aprendeu o que o senhor disse aí, que é tudo, não terceirizar o ensino. Eu levava meus filhos para a escola dominical, levava os meus filhos para todos os cultos, mas eu sentava na mesa com os meus filhos, no sofá, abria a Bíblia e dizia para eles princípios da palavra, princípios do Evangelho. Eu provava para eles que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que a Bíblia era o poder de Deus, tanto é que ninguém mais tira essa identidade dos meus filhos hoje. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Pastor, para a gente... só chegou a estar marcando horário aí? Quanto tempo que falta? Não, né? Pastor, eu acho que vai encerrar. Vamos então, vamos concluir e depois a gente marca uma outra live. Está muito bom, a gente depois entra no outro momento. Pastor, eu quero agradecer ao senhor. Foi muito bom a gente estar compartilhando. Tem muitos assuntos para falar sobre o princípio da honra, mas a gente deixa para outra oportunidade. Quero agradecer. Já deixo um abraço para os irmãos aí de Pernambuco. Um abraço para a família do senhor, tá? A todos os irmãos aí. Muito obrigado, pastor. Amém, pastor Samuel. Deus te abençoe. Para mim foi uma honra. Eu quero agradecer a todos os irmãos aí de Vitória do Espírito Santo, da Assembleia de Deus Aliança Eterna. Deus abençoe a todos. Um abraço muito carinhoso. Nós aqui discorremos assuntos dentro da Bíblia Sagrada, independente de opiniões, de pensamento e razão. Discorremos dentro da Bíblia. E eu quero agradecer. Olha, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo convite. Vamos ter outras oportunidades, pastor, para a gente sentar e discorrer alguns assuntos da Bíblia, porque o que a Igreja de Cristo precisa hoje é de palavra. Palavra de Deus. E eu fico muito feliz de poder ter participado. Pastor, eu quero agradecer. Se o senhor conseguir, eu não sei, conseguir gravar essas lives, não sei se é possível, e depois está passando para a gente, porque foi gravado daí, né, para cá. Mas aí, se o senhor conseguir, o senhor me passa. Se eu não conseguir, tá? Um grande abraço, que Deus possa abençoar o senhor e toda a família. Amém, pastor. Eu consegui, é meio difícil, que eu não entendo muito, mas vou chamar o Josué aqui, meu filho,
Amém. Esses meninos entendem de internet que é uma maravilha. Aí ele vai ver aqui para salvar e poder. Ele salvou a outra no Story, acho que ele salvou aí a outra. Aí ele vai salvar essa também, vai dar certo. Deus abençoe, um abraço à família. Um Deus abraço. abençoe a sua filha, Deus abençoe aí a Letícia, Deus abençoe vocês aí, viu, pastor? Amém. Um abração, pastor. Deus Pai Senhor, abençoe. fica com Deus. Encerrar. Josué, Josué, vem aqui encerrar para mim.